E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar algum pensamento aqui com você nesse momento através desse vídeo. Fica comigo até o final e eu tenho certeza que você vai ser edificado de alguma forma. Amém? Bom, eu quero conversar com vocês hoje a respeito da diferença entre a ovelha perdida, né, e o filho pródigo. Você sabe exatamente onde estão essas passagens na palavra de Deus, né? Eu vou deixar a referência para vocês aqui. É interessante a gente pensar que existe sim uma grande diferença entre a ovelha que se perdeu e o filho que foi embora. E a primeira delas é essa que já está bem assim escancarada na nossa cara, né? Que é o quê? Uma se perdeu, o outro decidiu ir embora. O que eu percebo muitas vezes? Um engano da parte das pessoas que confundem o filho pródigo com a ovelha perdida. Bom, vamos lá. A ovelha, ela enxerga poucos metros, se eu não estiver enganado, à sua frente. Então a visão dela já não é muito boa. A ovelha, ela é inocente, ela precisa de alguém estar do lado dela dando comida, dando suporte para ela. Ela precisa do pastor para estar ali em cima dela, orientando, né? Direcionando ela para comida, para água, mantendo ela ali pertinho do rebanho, né? Então, assim, a ovelha, ela precisa de cuidados especiais. Você não concorda comigo? A Bíblia fala que a ovelha perdida se perdeu. Na verdade, ela se perdeu de todas as outras que estavam ali e o pastor fez o quê? Deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha que havia se perdido. Agora, em contrapartida, existe o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que estava na casa do pai, conhecia o pai, desfrutava de tudo que o pai tinha e do nada ele resolveu que ele queria ir embora. Então me dá minha herança aí, pai, que eu tô vazando. Agora vamos lá ao que interessa. Por que eu digo que existe um engano? Porque muitas vezes eu escuto isso. Eu e meu esposo, nós escutamos isso constantemente. É que o pastor tem que ir atrás da ovelha perdida e não sei o que, não sei mais o que. Mas o pastor, ele deve sempre levantar a questão, qual questão que é? Essa pessoa é uma ovelha perdida, de fato, ou é um filho pródigo? Porque o filho pródigo, ele resolveu ir embora. Ele estava ciente do que ele estava fazendo. Ele não se perdeu. Ele simplesmente decidiu ir embora da casa do pai, enquanto que a ovelha se perdeu. Você precisa entender isso nesse momento para você não criar confusão na sua cabeça quando as pessoas começarem a questionar essa questão de por que o pastor não vai atrás da ovelha tal ou da ovelha tal. Você já se perguntou se não é porque o pastor entende que essa pessoa não é uma ovelha perdida e sim um filho pródigo? Se você não parou para pensar nisso, eu convido você, a partir de hoje, começar a pensar a respeito disso. Porque tem muita gente se fazendo de vítima. Tem muita gente por aí, eu conheço muita gente que finge que é uma ovelha perdida. Mas na realidade, as pessoas que estão ao redor ali sabem muito bem que na realidade é o filho pródigo, é aquele que foi embora da casa do pai. E é interessante que no caso da ovelha perdida, o que aconteceu? O pastor foi atrás dela, não foi? Até encontrá-la. Já no caso do filho pródigo, o pai ficou em casa esperando ele voltar. E Deus faz isso. Existem dois tipos de atitudes que o Senhor ele pode tomar, e isso depende de quem foi que se perdeu ou foi embora. Que a partir de hoje você possa entender a diferença entre uma coisa e outra, para você não ficar confundindo as coisas, viu? Existe uma diferença gritante entre a ovelha perdida e o filho que decidiu sair da casa do pai, viver sozinho. E qual foi o destino da ovelha? A ovelha que se perde, o pastor encontra ela. Ele anda com ela nos seus ombros para ela reconhecer o cheiro novamente. Ele traz ela de volta para a segurança, ali no meio do aprisco, né? Ele traz ela de volta. Já o filho pródigo, o pai fica em casa esperando. Esperando o quê? O filho cair em si. Porque a Bíblia fala que aquele filho que foi embora, pegou toda a herança, desperdiçou, mais cedo ou mais tarde, ele caiu em si. E ele percebeu tudo o que ele tinha perdido. Então ele decidiu voltar para a casa do pai. O pai ficou em casa, aguardando ansiosamente pela volta do filho. Mas em momento algum o pai se desesperou e saiu atrás desse filho. O poder de decisão está em nossas mãos. Deus nos deixa decidir o que queremos para a nossa vida. Que a partir de hoje os nossos olhos se abram para ter esse entendimento
de quem é realmente ovelha perdida e quem é um filho pródigo. Amém? Que Deus abençoe sua vida.